Depois das comemorações, é hora de falar sobre os planos para o futuro. É com muita satisfação que eu recebo aqui no estúdio os prefeitos eleitos de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, de Praia Grande, Alberto Mourão, e de Mongaguá, Paulo Wiazowski. Para participar desse bate-papo também estão aqui o jornalista Humberto Chalub e o cientista político Fernando Chagas. Eu quero perguntar aos prefeitos eleitos e desde já agradecer a presença de vocês aqui nessa programação especial. O que é possível já avançar ou realizar no primeiro semestre de 2013 em cada um dos respectivos municípios e também avançar de forma metropolitana? E o motivo da pergunta é porque nós recebemos aqui muitos e-mails reclamando, com muitas críticas em relação ao CONDESB e também à AGEM durante esse período eleitoral. Começaria então com o prefeito Alberto Mourão da Praia Grande, por favor. Boa noite. Queria agradecer por estar aqui no programa. Eu acho que nós vamos ter uma pauta metropolitana, obrigatoriamente. Se a gente não avançar na discussão dos temas que se sobrepõem nos problemas regionais, a gente não vai conseguir superar a questão da mobilidade urbana, que é urgente uma discussão, da questão do transporte coletivo, o sistema viário, a interligação das 9 cidades, se nós quisermos ser uma região metropolitana. Então, acho que é uma pauta prioritária do CONDESB é discutir essa questão E aí, quando você fala em mobilidade, você está falando em acesso a serviços regionais, tanto de saúde quanto a questão da universidade. Então, acho que a gente precisa resolver essa coisa com prioridade do CONDESB. Olha, Irineu, quero agradecer pela oportunidade, o convite, cumprimentar você, Irineu, Wagner, Mourão, Paulinho aqui de Mongaguá, Chalub, cumprimentar você, telespectador, aproveitar a oportunidade para agradecer à população santista, a você, eleitor, que me confiou a responsabilidade de administrar a cidade nos próximos 4 anos e dizer que nós vamos responder essa expectativa da população com muito trabalho, muita dedicação. E esse é um dos temas importantes, os temas metropolitanos, essa integração entre os 9 municípios da Baixada Santista. Os grandes problemas aqui não são locais, não são de um município, são regionais, são de toda a nossa região. E começando pela saúde, que é um dos mais graves problemas que nós temos. Se os problemas são metropolitanos, é evidente que as soluções devem ser metropolitanas. Nós vamos trabalhar em parceria, todos os prefeitos têm essa visão de cooperação, de união de esforços, para que a gente possa solucionar esses problemas. Aqui em Santos, especialmente, nós vamos avançar na área da saúde com a efetivação, colocar em funcionamento o Hospital dos Estivadores, que vai atender a demanda da cidade, mas também vai atender a demanda de toda a região metropolitana da Baixada Santista. Serão 243 novos leitos com esse Hospital dos Estivadores, um equipamento importante na área da saúde, que é um dos maiores desafios que nós temos. A gente sabe que a rede pública de saúde da região como um todo precisa avançar e muito para que nós tenhamos um atendimento mais humanizado para a população que procura os equipamentos públicos, diminuir o tempo de espera para agendamento de consulta, diminuir o tempo de espera para atendimento, enfim, ampliar a presença do poder público de maneira local, mas dentro de um princípio regional. Então, acho que essa atuação dos prefeitos é muito importante e utilizar os órgãos estabelecidos com mais efetividade, como a AGEM, como o CONDESB, para que a gente possa, sem dúvida alguma, traçar todo o planejamento, a teoria, mas fundamentalmente praticar, executar esses projetos que são importantes. Prefeito Mongaguá. Primeiramente, boa noite. Quero parabenizar o Mourão, Paulo Alexandre, parabenizar a iniciativa de nós estarmos aqui hoje, principalmente falando o que foi todo esse processo eleitoral na região metropolitana. Eu sempre falo que vivemos um momento importante na cidade de Mongaguá, um momento que foi significativo para que nós pudéssemos cada vez mais engrandecer todo o período que foi e falar. Você falou sobre as críticas do CONDESB na AGEM. Nós vivemos aí esses 3 anos com muita maturidade, com grande integração, e aqui eu tenho que registrar, porque eu sou o presidente do CONDESB, que o governo do estado deu todo o aporte necessário para que a gente pudesse cada vez mais consolidar um plano estratégico de desenvolvimento para a região metropolitana. E foi muito mais do que isso. Hoje, a maturidade dos prefeitos, sabendo da questão da mobilidade, da questão da saúde, da questão da segurança, nós não temos mais como fazer um plano de governo municipal se nós não pensarmos na questão metropolitana.
E o governador Geraldo Alckmin foi muito feliz na criação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, colocando um secretário muito competente, que é o secretário Edson Aparecido, e também colocando o tema de metropolização não como uma política de governo, mas sim como uma política de Estado, para que possa cada vez mais ter a eficácia e a resolutividade, para que todos nós aqui tenhamos uma região próspera. A Baixada Santista vive hoje um momento importante do crescimento da questão do petróleo, do pré-sal, o mercado imobiliário pujante. O Litoral Sul está se beneficiando com todo esse cenário. Então eu acredito que agora, com os prefeitos reeleitos, com os prefeitos novos, já tem esse mesmo sentimento, a Baixada vai ganhar muito mais com isso. Chalub, Chagas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os prefeitos eleitos aí, o Paulo Alexandre, que está estreando aí como prefeito, né? Temos o Mourão, que já tem uma tradição na região, reeleito mais uma vez aí está o sucesso do seu trabalho, está refletido nas urnas, né? E a gente notou que nessa eleição, definitivamente, a questão partidária, ideológica, né, que se tinha no passado, foi por água abaixo. Acho que a população está procurando realmente identificar o administrador, aquele que consegue dar as melhores respostas, né, para que resolver os problemas que a população enfrenta. E nós temos um grave problema aumentando aqui na região, que é a questão da segurança. A gente sabe que não é papel do município fazer o papel de polícia, porém há uma preocupação latente aí com os aumentos dos índices de segurança. Eu gostaria de saber dos senhores se existe alguma ideia nesse sentido, algum projeto nesse sentido, para que a gente possa ter mais segurança na nossa região. Bom, da minha parte, eu acho que nós temos que fazer um trabalho junto com o DESP também no aumento do efetivo. É uma região que tem uma população fixa, mas tem uma média de população flutuante semanalmente. Você tem ali, todo fim de semana, um fluxo de pessoas normais, que vêm, e nessa região sul principalmente, e que você acaba tendo um efetivo desproporcional à população que nós temos aqui. Os índices mostram isso, os índices de criminalidade na região. Isso é preocupante, até porque parte da matriz econômica e de algumas cidades, grande parte dela, é o turismo, né? É o veraneio, que a gente necessita que a gente dê segurança para essas pessoas que se dirigem para cá nos fins de semana e nos feriados prolongados e no verão. Então, acho que a questão da segurança é fundamental para que a gente possa dar garantia para as pessoas que nos visitam. Eu vejo, assim, que aumento efetivo da Polícia Militar é necessário, então é uma discussão que o CONDEV vai ter que fazer com o governo do Estado. O governador tem essa vontade, eu acho que ele tem condição de resolver essa questão com essa vontade que ele está fazendo de remanejar a parte efetivo fixo hoje. Tem 22 mil homens presos na burocracia da Polícia Militar. Essa medida que ele tomou há 15 dias atrás, de colocar esses 20 mil homens fazendo operações especiais ao longo de todo o Estado, é um teste que ele está fazendo, que eu acredito que gradativamente ele consiga desmobilizar parte desse efetivo que fica preso, e com isso a gente pedir que parte desse efetivo venha distribuído para as 9 cidades para melhorar. A outra alternativa é cada cidade se viabilizar financeiramente para colocar o que nós chamamos de operação delegada, propor ao governo do Estado individualmente os convênios para que o policial que está de folga trabalhe no dia de folga para as prefeituras em locais específicos estabelecidos para a prefeitura. Por parte de Praia Grande, nós vamos modernizar o sistema de monitoramento. Nós somos inovadores em 94, quando instalamos o primeiro sistema. Quero modernizar, colocando as câmeras para fazer a leitura de identificação de OCR, leitura de rosto, para que você possa dar condições para a Polícia Militar trabalhar melhor, e a Polícia Civil, e fazer a prevenção. Eu acho que uma das coisas que a política pública pode fazer municipal é a questão dos dependentes químicos, não só na criação de uma clínica de dependente químico, mas também um trabalho a partir dos 9 anos de idade. Tem muito garoto de 9, 10 anos usando droga. O caminho dele é a criminalidade. Então a gente precisa traçar uma política de prevenção para que ele não chegue aos 16 anos já consumido pela droga e no mundo da criminalidade. Antes de tudo, ele é um viciado, mas ele vira um criminoso pela necessidade de consumir a droga e praticar pequenos furtos e chegar às vias de fato do homicídio. Então isso a gente precisa ter claro para a gente, que políticas de prevenção. A outra, a receptação, é responsável pela maior parte do estímulo da criminalidade. Quer dizer, aquela historinha de chegar no bar da esquina e falar, acabei de comprar um relógio por R$50 que custa 1.000, a alma de alguém levou, e essa história da lei do gesto tem que acabar. Ou as pessoas têm convicção de que quando ele compra coisa que não sabe a origem, ele está estimulando a criminalidade. Então vamos ter que fazer uma forte campanha também, mostrando à sociedade
que ela induz a criminalidade, porque ela compra coisas que não têm origem. Então a gente vai fazer não só um trabalho ostensivo, senão é eternamente enxugar gelo, é trazer mais policial e daqui a pouco você tem um para a alma, um para o corpo, né? E não tem jeito, nós vamos estar aumentando só o volume. Queria ouvir um comentário do Paulo Alexandre, porque até nesse final de semana nós tivemos um aumento aí na criminalidade, né? A cidade teve vários casos de assassinato, e principalmente os casos que estão ocorrendo agora de assassinato, principalmente policiais. O governador do estado esteve aqui, pediu para a Rota também descer para cá. Queria ouvir um comentário do senhor a respeito desse problema da violência. Olha, a questão da segurança, ela deve ser dividida, né, em duas partes, no meu ponto de vista. Primeiro, as políticas preventivas. A melhor maneira de evitar esse tipo de ocorrência é investir fortemente em educação, na área social, em políticas de habitação no mundo inteiro. As experiências apontam nessa direção. Tive a oportunidade de conhecer uma experiência muito interessante em Bogotá, que é uma das cidades mais violentas do mundo e que avançou muito com investimento em políticas nessa área, para que de fato as pessoas tenham a oportunidade de construir o seu futuro e ter uma vida digna. Hoje nós temos um dado no Brasil, em São Paulo, mais da metade da população carcerária, por exemplo, é formada por jovens com menos de 26 anos de idade. E é fundamental que a gente possa encaminhar esses jovens. Para isso, o investimento na base, na educação, no social é essencial. E isso nós vamos fortalecer muito no nosso governo. No que se refere às medidas de repressão, nós temos a divisão de competências, né? O governo federal tem uma parcela de responsabilidade. Hoje, um dos maiores indutores de violência, sem dúvida alguma, o tráfico de drogas. São Paulo, por exemplo, não produz cocaína, nós não temos plantação de maconha. Aqui em São Paulo a gente líder mundial na produção de laranja, açúcar, álcool. Então essa droga chega no nosso estado, através das fronteiras. E essa competência de fiscalização, de controle das fronteiras, é da Polícia Federal, do governo federal. Isso deve ser feito. De outro lado, o governo do estado tem a sua parcela de responsabilidade. Polícia Civil, a Polícia Militar, aumentar o policiamento, melhorar a infraestrutura das polícias para que possam fazer um trabalho cada vez melhor. Mas o município também pode fazer a sua parte. Acho que o prefeito não pode se limitar a dizer, olha, a competência legal não é do município. Nós temos que trabalhar nesse sentido. E aqui em Santos, especialmente, nós vamos avançar muito no monitoramento em vídeo da cidade. Esse trabalho aqui é muito limitado. Nós temos hoje menos de 60 câmeras espalhadas pela cidade. Para a Grande, que tem mais de 1.500 câmeras instaladas, só para citar um exemplo comparativo. Nós vamos avançar nosso compromisso até o final do nosso mandato, ampliar a cobertura e cobrir todos os bairros da cidade de Santos com monitoramento, tendo uma central moderna para ajudar a polícia na elucidação de ocorrências e em medidas que possam inibir a criminalidade. O outro aspecto é o fortalecimento da nossa guarda municipal, melhorar a infraestrutura, as condições de trabalho para que a gente tenha um zelo cada vez mais adequado dos equipamentos públicos da cidade. Temos casos de vandalismo em diversas escolas, em diversas unidades básicas de saúde. Nós precisamos cuidar e zelar desses espaços. E o outro ponto importante é a operação delegada. Quando o município, através do convênio estabelecido com o governo do estado, acaba contratando o policial no horário de folga. Muitas vezes o policial trabalha informalmente para complementar a sua renda e vai ter a condição de prestar esse serviço ao município com todas as garantias. É bom policial, é excelente para o município, que pode inclusive escolher as regiões, os bairros onde o policial vai trabalhar, ampliar a presença da polícia na rua. São medidas de caráter conjunto que devem ser tomadas para que a gente possa proporcionar mais segurança ao cidadão santista de toda a região da Baixada Santista. E Mongaguá também sofre com o aumento nos índices da violência, prefeito, ou não? Mongaguá, se nós compararmos os índices das outras cidades da região metropolitana, ainda Mongaguá tem um certo privilégio em crimes de grande potencial ofensivo à comunidade. Lá, os crimes praticados são crimes de baixo potencial ofensivo, como é o caso do furto, né? A questão do tráfico de drogas. A gente vê um aumento em toda a região, mas Mongaguá, devido à sua característica, é uma cidade que não tem essa propensão muito grande, né? A gente vê o grande combate da própria Polícia Civil nesse tipo de crime, mas eu vejo, como bem falou o Mourão, bem falou o Paulinho, a presença do policial é fundamental. Existe também, eu estive recentemente conversando com o secretário de Segurança Pública, no caso específico de Mongaguá, nós temos 5 delegacias de polícia, sendo que 4 fecham às 17 horas. Era preferível nós termos apenas uma delegacia funcionando 24 horas com maior efetivo, porque a presença eu sempre falo que segurança pública é um estado de sensação, né?
E a presença do policial na rua é fundamental para que a sociedade se sinta mais protegida, mais guarnecida com a presença do policial. E essa questão de uma política pública delegada, a questão do aumento do efetivo e até de um trabalho compartilhado com a Guarda Municipal é fundamental. No caso de Mongaguá, nós estamos aumentando o efetivo da Guarda Municipal. Mongaguá ainda não tem um sistema de monitoramento avançado como tem na Praia Grande, como aqui na própria cidade de Santos, mas que é uma ideia nossa, esse sistema de monitoramento, principalmente nas principais avenidas. Mongaguá tem uma questão geográfica pequena, ela se torna praticamente um condomínio fechado. Então, devido à sua característica geográfica, isso nos dá a condição de fazer um policiamento mais seguro. Mas que é um tema fundamental, é um tema, como falou o Mourão, que deve ser discutido em caráter metropolitano. Não adianta nada Praia Grande ser uma cidade segura, Santos investir em segurança, se nós, os outros prefeitos, não ter esse sentimento e o governo do estado, juntamente com o governo federal, nos dá o aporte necessário. Existem programas importantes para que possamos fazer a captação de recursos necessários para que a gente possa cada vez mais aparelhar também a nossa Guarda Municipal. Chagas. Boa noite a todos, cumprimentar os prefeitos eleitos aqui na Baixada Santista. E antes de falar do futuro, falar um pouco da eleição. A opinião de vocês a respeito dos debates realizados pela TV Santa Cecília com os candidatos de todos os municípios para a decisão municipal. Mourão. Bom, eu não participei do debate, estava em Brasília, mas eu acho que o debate cumpre o seu papel desde que você faça a discussão dos temas que se propõe a fazer. Eu acho que quando o debate é para discutir ideias e propostas, ele amadurece o processo democrático. A eleição precisa amadurecer no país, não há dúvida que a gente tem uma eleição um pouco suja nos bastidores. Então eu sou um crítico da eleição, participei de 4 eleições, não tem uma eleição que não seja sofrível, né? Do ponto de vista de boatos, disseminação de boatos, as pessoas não vão para a rua para discutir propostas e ideias. A gente precisa amadurecer esse processo eleitoral, mostrando a que o político vem, quais são as suas ideias sobre segurança, sobre saúde, sobre educação. Cada cidade tem as suas prioridades. Por exemplo, Mongaguá, ela tem uma cidade muito grande, a primeira linha dela é a questão de infraestrutura, eu estava falando com o Paulo, na minha cidade já pontuou que a segurança é a primeira, a saúde é a segunda, depois você vem com o transporte, você vem com alguns temas que são da própria cidade. O Paulo deve ter seus problemas numa outra ordem. E o que a sociedade espera da gente, de processo maduro de discussão política, é que cada um discute os temas. Mas como gerar esse processo, prefeito? Fazendo regras mais claras. Como é que se muda o comportamento, por exemplo, dos próprios candidatos? Porque quem, então, pelo que o senhor está falando, gera esse tipo de confronto, de situações, são os próprios candidatos. Então tem que haver uma mudança de comportamento dos próprios candidatos. Nós temos que amadurecer. Como é que se muda isso? Eu acho que discutindo com muita antecedência a questão das regras. Não é impor as regras de uma forma de você, a carta está pronta. Você começar o processo 30, 45 dias, estabelecer um regramento para o debate, onde efetivamente as coisas se restringam ao debate, né, do tema, dos assuntos. E que aquilo que fugir do tema tem que tirar do ar. Mas aí passa também por uma reforma eleitoral, por exemplo. Não, basta ter um código de ética de comunicação. Sim, mas as emissoras que realizam os debates, como o caso da Santa Cecília, por exemplo, está presa a determinadas regras, né, da lei eleitoral. Por exemplo. Nós temos regras para seguir também. Mas a lei eleitoral não diz que alguém tem que vir para um debate para falar coisas que não são verdadeiras. A lei eleitoral não diz que você vai para uma eleição para falar besteira no meio da rua, né, onde você nem está. Mas, né? prefeito, a lei eleitoral não foi feita, e o debate eleitoral, a democracia não foi quando se constrói, né, com inverdades. A democracia não se consolida, né, discutindo coisas que não têm cabimento numa eleição. Você consolida isso com as pessoas respeitando a classe política, respeitando o político. Mas aí também não é subestimar um pouco o eleitor e achar que o eleitor é absolutamente alheio a tudo que está acontecendo? Ele não percebe isso na tela de televisão? Eu acho que houve uma mudança do comportamento do... Não percebe? A gente não percebe, é querer acreditar que não é verdade. Para vocês que vão disputar novas eleições aí futuramente,
eleitos, estão começando hoje. Porque o senhor não pretende disputar mais eleições? Não, não. O senhor está dizendo que não vai disputar mais? É que eu sou o decano aqui, eu estou Para não ser veterano, decano. E o candidato, hoje prefeito, já prefeito eleito, Paulo Alexandre, foi alvo de muitas críticas nos debates. A importância do debate, ele que foi alvo fixo da maioria dos candidatos. Olha, eu adotei um princípio na campanha, desde o início fui até o fim, de participar de todos os debates. Acho que a melhor maneira de se defender das inverdades que são colocadas na campanha é você tendo a possibilidade de respondê-las, efetivamente. Eu fiz isso nos debates, nas ruas, participei absolutamente de todos os debates das televisões aqui regionais, nas escolas, nas universidades, em todos os encontros. E foi muito importante, porque quando fui atacado, eu tive a oportunidade de colocar a minha posição. E eu vejo que o eleitorado santista é um eleitorado maduro. O que o eleitor quer, de fato, numa campanha eleitoral é a apresentação de propostas. Como que vai resolver o problema da saúde? Como que vai diminuir o tempo de espera no pronto-socorro? Como que vai melhorar a qualidade da educação na escola do filho dele? É isso. Como vai fazer as grandes obras que a cidade precisa? Respostas objetivas para os problemas da sociedade. E quando o candidato se desvia desse tema e acaba partindo para o outro lado de ataques pessoais, o próprio juízo crítico do eleitor acaba fazendo esse filtro e tomando essa decisão. Então, acho que esse processo eleitoral mostrou um pouco isso. O eleitor está maduro, consciente da sua responsabilidade, consciente da responsabilidade que é gerir uma cidade, né? Nós temos aí o poder local dentro da nossa República Federativa. As eleições municipais são as mais relevantes, porque é no município que tudo acontece. A União e o Estado são figuras jurídicas, né? Os problemas estão nos municípios, a realidade do cidadão, de dificuldade, de obstáculos, está no local em que ele vive, que é o município. Então, o eleitor tem dado respostas cada vez mais afirmativas de que não quer baixar o nível. Eu sempre que fui atacado, eu assumi um compromisso quando entrei na campanha com o eleitor, que era manter o nível da nossa campanha. E olha, eu posso lhe dizer hoje que, durante essa campanha, que eu andei pela cidade, que as pessoas mais me pediam, dizendo: Paulo, não responda aos ataques, continue fazendo o que você está fazendo, siga nesse caminho. O que nós queremos são as propostas para a cidade. E a população respondeu afirmativamente aquilo que nós entendemos como a estratégia mais adequada. E acho que a população merece uma eleição de alto nível. Tem que ser assim, discutir propostas para que a gente possa avançar, até porque não temos tempo aí para os interesses políticos acabarem tendo uma sobreposição sobre os interesses da coletividade, da sociedade. E Paulo Wiazowski, prefeito, como a população de Mongaguá entendeu os debates? Olha, eu estava conversando, inclusive, antes de entrar no programa, sobre o debate. Inclusive, eu quero parabenizar Santa Cecília pela oportunidade desse debate para a cidade de Mongaguá. Foi um momento histórico, primeiro debate em rede regional, para que os candidatos pudessem ter a oportunidade de falar das suas propostas, de falar ao eleitor, e para que o eleitor pudesse também comparar, avaliar todo um cenário que estava sendo discutido na sua cidade. Depois do debate da Santa Cecília, nós tivemos uma temperatura na campanha, onde nós fomos muito agredidos, né? E o debate demonstrou tudo aquilo que o eleitor talvez estava esperando. O que o candidato não se enveredasse para as questões pessoais, que debatesse temas importantes da cidade, como saúde, segurança, infraestrutura urbana. E eu falo que o debate, para mim, foi significativo. Depois do debate, nós aumentamos os índices junto às pesquisas de opinião pública, em todo o cenário na cidade. No dia seguinte, conversando com a população, ou na feira, ou na padaria, ou no supermercado, o pessoal falava: Paulinho, eu vi o debate, gostei muito. Isso foi muito enriquecedor no processo. Eu acho que para a cidade de Mongaguá, que é uma cidade que tem, nós não temos o aporte, como tem talvez uma cidade de Santos, em termos de mídia, como tem a visibilidade de uma cidade para grande, nós ficamos muito contentes desta oportunidade. E volto a dizer, o debate foi muito importante para que o eleitor tivesse a garantia, a certeza, para que pudesse avaliar, comparar, e os candidatos que se enveredaram por uma questão eminentemente pessoal, pode ter certeza, saíram enfraquecidos no processo, e alguns, como demonstram aí os resultados, perderam as eleições. Eu queria uma avaliação agora dos senhores a respeito da formação das câmaras municipais. Qual é a análise que cada um de vocês faz a respeito da formação dessa Câmara Municipal? Pode continuar com a palavra, inclusive, o prefeito de Mongaguá.
Olha, a Câmara, nós tivemos, pelo momento único na cidade de Mongaguá, 3 candidatos disputando o pleito. A Câmara foi muito bem distribuída nesses 3 candidatos. Eu fiz praticamente 5 vereadores, o outro candidato fez 5 também, o outro 3. Então nós tivemos uma conjuntura de uma Câmara Municipal onde 2/3 dessa Câmara vem com vereadores novos, mas vereadores comprometidos com a cidade, vereadores que conhecem eminentemente todos os problemas da sociedade, eles conhecem a cidade. Eu não vejo nenhuma dificuldade nessa governabilidade, nenhuma dificuldade nessa integração, nesse momento importante que vive a cidade de Mongaguá, para que cada um possa dar a sua contribuição nessa nova etapa. Então eu vejo com muito otimismo uma Câmara que eu tenho certeza que vai ter o seu papel fiscalizador, vai ter o seu papel atuante para também colaborar conosco em todos os projetos que são significativos, que possa dar qualidade de vida, que possa trazer um cenário diferente para a cidade. Eu fico muito confortável em falar que foi muito importante essa eleição, principalmente para a Câmara Municipal de Mongaguá. O prefeito Paulo Alexandre, que aliás na Câmara de Santos, que teve um aumento, né, no número de componentes, de integrantes, de 17 para 21, também gostaria de ouvir a sua análise a respeito. Olha, nós formamos uma coligação aqui, a Coligação Santos para Todos, composta por 10 partidos políticos, e a resposta da população foi dada na eleição do Executivo, quando eu tive a oportunidade de colocar o meu nome, mas também foi dada nas eleições proporcionais. Nossa coligação elegeu 13 dos 21 vereadores eleitos, o PSDB, nosso partido, elegeu 6 vereadores, uma bancada histórica, nunca na história do PSDB foram eleitos 6 vereadores, o vereador mais votado da cidade, vereador do PSDB, e foi muito importante, porque nós pretendemos manter um diálogo muito próximo com o Poder Legislativo. É fundamental a participação do Poder Legislativo, com muito respeito, respeitando a independência dos poderes, mas sem dúvida discutindo os temas que são importantes para que a cidade possa avançar. Vamos dialogar não só com os vereadores, evidentemente que foram eleitos através da nossa coligação, mas com todos os outros, inclusive com a oposição, porque a oposição é saudável e necessário para o exercício da democracia. E esse diálogo de respeito entre os poderes é fundamental. O Poder Legislativo, nós vamos dialogar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, para que a gente possa avançar. Santos tem grandes projetos para o futuro e nós assumimos o compromisso na campanha de construir uma Santos para todos. E para isso nós vamos precisar de todos, né? Todos que querem o bem da nossa cidade, todos que amam a nossa cidade. Por isso o nosso diálogo vai ser efetivo e permanente com todas as esferas de poder. Mourão. Nós tínhamos uma coligação com 17 partidos, desses 17 vereadores, a coligação acabou fazendo 15, né? Até por sinal, acho que nós tivemos não tivemos a renovação, se a gente for ver só no quadro dos 13, 8 se reelegeram. Então acho que reconhecendo o trabalho desses vereadores que estão com mandato hoje. Então a gente diria que a coligação acabou fazendo a maioria expressiva de 15 vereadores, mas você tem que respeitar mesmo essa minoria. Então eu entendo que mesmo que 2 vereadores da oposição tenham sido eleitos, eles têm que ser conversados, têm que se aproximar da administração. Nós temos uma responsabilidade e um compromisso com a sociedade. Aquele que nós discutimos durante a campanha tem que ser perseguido, tem que ser perseverado, para que a gente possa alcançar os objetivos ali estabelecidos. E não há dúvida que o governo não se faz só entre o Legislativo e o Executivo. Nós temos os outros poderes, mesmo que representados dentro do município, o Judiciário, o Ministério Público, a sociedade civil organizada, para que todos abracem, né, os problemas e consigam superá-los. Eu vou tentar e vou me dedicar a fazer um governo participativo que aproxime todo o segmento da sociedade para a gente avançar com maior velocidade na busca de consolidar aquilo que nós conquistamos ao longo de 20 anos, né? Nós conquistamos uma infraestrutura invejável, hoje a cidade consegue ter mais igualdade social, mas para consolidar isso, com esse crescimento vertiginoso que nós temos que avançar numa velocidade maior. Vamos depender de outras esferas de governo estadual, governo federal, para que a gente possa avançar e melhorar a cidade. Senhor Lúcio. Bom, agora terminado o processo eleitoral, começa o trabalho de formação da equipe de governo, né? Então eu gostaria de saber quais serão os critérios que vocês irão utilizar na formação do quadro de secretários, de colaboradores, e se vocês pretendem aproveitar as pessoas da cidade ou pretendem trazer gente de outras localidades para formar a equipe de governo.
Ninguém gosta de falar de nomes, né, de equipe de governo, todo mundo vai dizer que vai pensar um pouco, eu sei, mas, prefeito Mourão, dá para dizer... Não, a renovação é grande ou é pequena no secretariado? Mas essa pergunta já se fazia antes da campanha, e eu falava que primeiro você tem que respeitar... Até porque existe uma grande curiosidade dos próprios eleitores, né, prefeito? Vamos combinar que os eleitores também ficam curiosos em saber quem são aqueles assessores mais diretos que irão auxiliá-lo na sua administração na Praia Grande, em Santos e também em Mongaguá. Até por isso da pergunta. As primeiras pesquisas sempre apontaram lá 58%, 55%, 60%. E alguém falava assim, mas você não vai tomar medidas contra o governo. Tá. O governador falou assim, a gente tem que respeitar o eleitor. A partir do começo da eleição, o processo eleitoral tira o poder do prefeito, né, e do vereador e passa para ele. A sociedade fala assim, agora eu sou eu que estou no comando, eu vou debater com vocês, quero saber o que vocês vão fazer. E aí, terminada a eleição, é que você realmente pode falar assim, agora eu fui declarado vencedor, vou cuidar da discussão das metas de governo, assim, aprimoramento dos primeiros atos de governo que você vai fazer nesse governo na transição e escolher o grupo que vai governar com você. Que tem, obviamente, passa por composição política, não tem como você, tem que ser discutido isso, mas a política não pode ser o único processo, né, de composição de um governo. Ela tem que passar por escolha de bons técnicos, ou assessoramento técnico se necessário, priorizando sempre a equipe local, porque ela está aculturada, ela tem conhecimento dos problemas da sua cidade e automaticamente consegue dar maior universidade nesse governo. Então, eu diria assim, hoje eu não tenho nenhum nome, a certeza única absoluta, que eu tenho uma vice fantástica e essa sim vai estar no governo. Prefeito Paulo Alexandre. Olha, nesse momento que é possível se definir são os princípios, né, na escolha dos nomes. E nós temos aí clareza com relação a isso, precisamos de pessoas que sejam, em primeiro lugar, idôneas, né, para o exercício do cargo. Nós temos em Santos uma previsão orçamentária de quase 2 bilhões de reais para o próximo ano, um grande orçamento, pessoas com imensa responsabilidade. Por isso, eu assumi esse compromisso durante a campanha e vou cumprir nosso primeiro decreto a assumir a prefeitura, será o decreto exigindo que todos os cargos comissionados tenham ficha limpa, né, para que a gente possa, acho que é natural isso, quer dizer, nós como candidatos temos que ter a ficha limpa. E é natural que as pessoas que vão gerir o orçamento, participar da administração, possam obedecer. Deveria ser uma condição sine qua non, né? Não, mas não é. Hoje não existe uma interferente dentro da realidade brasileira. Hoje até é difícil formar um quadro completo, né? Encontrar tantos técnicos. Mas a iniciativa privada, se a gente for analisar, isso já existe, né? Ninguém contrata uma pessoa para iniciativa privada, por exemplo, sem saber do passado, vamos dizer, dessa pessoa. Né? E é importante que esse tipo de questão, Irineu, seja normatizado. Não pode ficar o bel prazer de cada governante. Quer dizer, assume um prefeito, pensa de uma maneira, assume outro, pensa de outra. Não, está normatizado, está estabelecido em lei, e evidentemente que todos se obrigam a cumprir. Então esse vai ser um princípio básico da nossa gestão. E lógico a questão da qualificação, do preparo para o exercício das funções. Nós precisamos de pessoas que estejam extremamente preparadas. Santos e a região vive um momento de intensa transformação, com o pré-sal, com a expansão da atividade portuária. E nós precisamos de profissionais comprometidos e qualificados no governo. E principalmente, né, apaixonados pela cidade, porque nós precisamos ter, é preciso, para servir o povo, né, o servidor, no próprio nome já diz, tem que ser servidor público. Para servir ao povo, precisa ter esse comprometimento, porque na administração pública não é fácil. Isso requer o trabalho no final de semana, à noite, muitas vezes se privar do convívio com a família, deve ter uma dedicação para que os objetivos possam ser alcançados. Então nós vamos observar esses critérios e buscando montar uma equipe. Essa qualificação, prefeito, independe de filiação partidária? Olha, esses são princípios. A questão da filiação partidária é circunstância, não é necessário, não é um predicado. Os predicados são esses. Se tiver filiado a algum partido político e fizer parte de uma agremiação partidária, lógico, natural. As pessoas precisam ter a liberdade de escolha e podem fazer parte. E nós vamos, logicamente, dialogar com as correntes políticas que vão apoiar o nosso governo para encontrar as pessoas obedecendo e respeitando esses princípios. Acho que essa composição partidária é importante a gente colocar de uma maneira clara, objetiva, porque isso que é alguns mitos. Olha, vai se fazer composição política, é isso não. Esses critérios serão obedecidos, mas eles que vão prevalecer, não é filiação partidária. Filiação partidária não vem na frente. O que vem na frente são os critérios claros e objetivos para que a gente possa ter as melhores pessoas, os melhores quadros. Esse vai ser o meu compromisso. Nós vamos fazer isso
no momento adequado, com muita calma, ouvindo, conversando e dialogando para que a gente possa montar a melhor equipe de governo para a cidade. Prefeito Paulo Viezoff, o senhor ficou sendo a nossa última esperança de divulgar um nome, pelo menos, de um futuro secretário lá. O senhor vai manter a equipe que está lá? Alguém que vai ficar lá. Prefeito reeleito, é muito difícil mudar, tem uma... A intenção é manter a equipe que está hoje lá, são né? poucas, eu acho que existe uma conjuntura, né, dentro de um cenário de governabilidade, de uma composição política, mas o prefeito eleito já tem a sua equipe, A administração a foi equipe aprovada. já foi aprovada, então não há muito o que se falar em mudanças, não. Chagas. Nós falamos muito na campanha política, saúde, educação e até segurança pública, né? Mas vem um momento que eu entendo muito importante do desenvolvimento econômico de toda a Baixada Santista. E para isso nós precisamos de infraestrutura, melhorar nossa infraestrutura. E para isso requer recursos. Os municípios, sabidamente, nenhum deles tem recursos próprios para investimento em infraestrutura. Como resolver esse problema nos 3 municípios e de forma integrada? Já que um problema de um município de trânsito, de mobilidade, de transporte coletivo, afeta o outro. Eu pediria ao prefeito Paulo Alexandre que começasse, para a gente manter aqui uma certa sequência de início de respostas, por favor. Olha, essa é uma questão importante. No caso de Santos, nós temos um orçamento, na sua maior parte, comprometido com o custeio, e folha de pagamento da máquina. Sobra aí por volta de 5,5% do orçamento para fazer os investimentos. E a média nacional talvez seja um pouco maior, mas realmente os recursos são limitados para fazer os investimentos necessários por parte dos municípios. Nós temos grandes obras que são importantes aqui na cidade, a entrada da cidade, que é um grande gargalo, né? Nós temos, e isso é um prejuízo, não só o cidadão santista tem que se deslocar a trabalho a São Paulo todos os dias, mas também o escoamento de cargas no Porto de Santos, que é um porto da América Latina. E é fundamental dizer, Irineu, que o desenvolvimento do Brasil hoje e do estado de São Paulo passa pela Baixada Santista, passa pela nossa região. E o caminho para fazer essas grandes obras que são necessárias, como a gente fala hoje, do túnel ligando Santos a Guarujá, a entrada da cidade de Santos, o VLT como uma forma de promover essa integração metropolitana, são obras que precisam ser feitas com a parceria com o governo do estado. Nós vamos fortalecer a parceria com o governo do estado. O governo do estado é um grande parceiro da região, nós vamos fortalecer essas parcerias, mas não vamos nos limitar ao governo do estado. Nós temos que buscar recursos federais, é isso que nós vamos fazer. Temos aqui 2 deputados na região que certamente vão nos apoiar todos os prefeitos aqui em busca de recursos em Brasília. Beto Mansur, que é uma grande liderança política, Márcio França, que é uma outra grande liderança política, políticos que têm trânsito em Brasília, que certamente vão nos apoiar nas reivindicações regionais, porque representam a nossa região. Vamos buscar recursos aqui em Santos, inclusive, até recursos internacionais, para viabilizar algumas obras, empréstimo via BID, para que a gente possa tirar essas obras do papel. Aqui, no caso da nossa cidade, são obras históricas que vêm sendo discutidas há muito tempo. E nessa campanha, de fato, a gente pôde acompanhar de uma maneira mais próxima, que a expectativa da população é enorme em relação à execução delas. E nós vamos fazer todos os esforços para, através de parcerias, tirar essas obras do papel. Prefeito Mourão. Eu acho que é uma pergunta maravilhosa, fantástica. Eu acho que é a pergunta mais importante desta noite, porque eu digo o seguinte: a gente tem empobrecido aqui na Baixada Santista. Se a gente olhar os números dos últimos 20 anos, o nosso PIB tem crescido, os nossos postos de trabalho têm crescido, a nossa média de receita de renda per capita por trabalhador baixou muito, tá? Então, há um empobrecimento gradativo da economia local. O Paulo fala com certeza, a entrada do Brasil é pelo Porto de Santos, por exemplo, que parte da economia entra pelo Porto de Santos, mas aqui não fica na região. Mas por que esse empobrecimento? Porque nós não estamos segurando novas atividades econômicas. Se vocês não me indicam nos últimos 15, 20 anos, 10 anos, uma grande empresa que se instalou na região da Baixada Santista. Você não vai encontrar uma, você não vai identificar uma sequer. Nós tivemos pequenas atividades. O Porto de Santos, ele tem que crescer, ele precisa limpar o seu entorno e fazer com que a atividade portuária funcione dentro dele, e a atividade retroportuária, a expansão vai acontecer para Mongaguá, Itanhaém, São Vicente, mas você tem que ter interligação, sistema viário que interligue. A gente precisa avançar na discussão metropolitana, e quando fui presidente do CONDEV, o que eu pedia? Que a gente realize um plano diretor de desenvolvimento econômico regional, né? Para que a gente estabeleça qual é o norte econômico nosso dessa região, e aí em cima disso cada cidade viabilize a sua parte, o Estado a sua, e a gente possa cobrar do Estado e do governo federal
o que lhe compete a cada um desses entes federativos no processo de desenvolvimento econômico regional para gerar um emprego. E a gente tem a clara percepção. A gente vê as indústrias automobilísticas se instalarem no interior, não pelos olhos do interior. Se a gente for ter uma visão, nós somos a região de Mata Atlântica, nada pode. A base territorial nossa é pequena. Santos não tem 2 milhões de metros quadrados de área, não tem 2 milhões de metros quadrados para fazer nada. Cubatão não sobra quase nada. Sobrou nas cidades ao extremo desse centro, né, nervoso da Baixada Santista. E quando você olha ali, qualquer terreno numa região dessa custa de 200 a 300 reais um metro quadrado. Eu acabei de ir a semana passada a Limeira para conversar com uma empresa para ver se ela viria para cá. E tive a curiosidade para só confirmar aquilo que eu já tinha uma certeza. Lá em Limeira, do lado da Bandeirantes, simplesmente o terreno é 10, 20 reais o metro quadrado. 10, 20 reais. Aí você pega uma empresa que nem a Hyundai, que se instalou no interior, de 1 milhão de metros quadrados, ela vai comprar um terreno por quanto? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões se ela comprar o terreno. Aqui ela pagaria 300, 400. A insanidade de qualquer administrador não gastaria 400 milhões a mais, tendo que remunerar esse capital ao longo da vida dessa planta industrial. Essa é a primeira caminho. Então, o custo da instalação de uma empresa aqui e outros fatores que interferem nesse processo. Nós vamos ter que superar essa diversidade com criatividade. E esse custo é justamente pela falta de locais e de terrenos. É além da oferta e da procura, né? Se eu tenho pouco terreno, ele vai custar caro. Tanto é que Minha Casa Minha Vida, até 72 mil reais, não se pressionalizou nas regiões metropolitanas. Hoje um terreno em Mongaguá que custa 50 mil reais, 60 mil, para fazer duas casas. Inclusive um aumento agora para até 90 mil, né? 72 mil. Se você vai gastar 30 só no terreno, o Minha Casa Minha Vida disse que ele pode gastar só 10%. O que aconteceu? Quem é que banca a diferença dos 23 mil reais desse terreno? Não tem. O governo federal não conseguiu fazer para aquelas pessoas de renda até 1.600. É outro pepino que nós temos para discutir no Congresso Nacional, junto na mobilização dos prefeitos. Esse foi o preço que a Baixada Santista está pagando por esse crescimento? Vamos dizer, bem popular, a Baixada Santista é a bola da vez? Não foi por causa disso. É que a gente tem uma base territorial pequena. Se a gente olhar para as 9 cidades, a não ser os 2 grandes extremos, nós temos pouca coisa. Esses 2 extremos parecem tão pequenos, mas se olha daqui dá 70 quilômetros do centro de Santos até Peruíbe, e mais 70 até o extremo de Bertioga. Ou a gente tem, efetivamente, conseguir ou segurar essa economia aqui embaixo, ou ela sobe a serra. Aonde a Ecovias construiu um centro de logística? Em São Bernardo. Não ficou aqui. Ela opera o sistema, mas ela construiu em São Bernardo. Quantos centros logísticos estão ficando aqui no Planalto? E com a tecnologia hoje facilita. Ela não anda para a lateral, ela sai do Porto de Santos, sendo semi-grande Anchieta, e não anda para a esquerda nem para a direita. Mas não faltou um pouco de vontade política? Não, a gente precisava fazer, agora, se é para debate, vamos debater. A gente precisava fazer, uma discussão dentro do Condesb, de que a única forma de segurar a economia desta região é nós viabilizarmos, né, o crescimento a partir da cidade de Santos para as laterais. Se a gente olhar para Guarujá, nós temos 1,5 milhão na Piaçaguera, não mais que aqueles terrenos da família Neves, depois acabou. Ou a gente faz um plano diretor metropolitano, ou a gente não aumenta os pós-trabalhos. E não adianta reclamar que as pessoas estão pegando ônibus para trabalhar em São Paulo, como eu vi no debate no programa político de Santos. Vamos subir a serra, continuar subindo a serra, porque se a gente não criar o polo... Por quê? A indústria siderúrgica, ela se expandiu pelo Brasil. Ela não é. Antigamente nós tínhamos uma única siderúrgica nos anos 50. O polo petroquímico era só aqui de Cubatão. Se expandiu para todo o Brasil, então não vai crescer mais. Mas as indústrias satélites desse... Porque elas são matéria-prima secundária. E o porto é meio, não é fim. O porto é infraestrutura, entrada e saída. É o corredor. A saída para isso, Praia Grande começou a desenhar, quando pensou na ZPE, Zona de Processamento de Exportação, e no aeroporto industrial, não no aeroporto de passageiros. Era para ser o diferente, para compensar o custo do terreno. Porque a partir do momento que você tem incentivo fiscal federal, você já tem um pouco investimento do teu capital, remuneração do seu capital. Você está perto do porto para produzir, você baixa teu custo logístico. Hoje o Brasil tem uma bagunça produtiva. Nós gastamos 18% em logística produtiva, enquanto o mundo todo gasta 9%.
Nós vamos ter que superar essa situação. Então a Baixada vai ter que discutir como ter uma atividade, atrair para cá atividades econômicas sendo diferentes, se ela quiser crescer. O prefeito de Mongaguá tem um projeto para atrair, por exemplo, novas atividades para a região, prefeito? Olha, falando do litoral sul, eu acho que todo o crescimento que a Baixada vive hoje, principalmente a questão da cidade de Santos, Mongaguá vem se beneficiando. A questão da mobilidade é muito importante. Eu vejo o aumento populacional da cidade de Mongaguá foi vertiginoso. Hoje, o mercado imobiliário de algumas cidades se tornaram muito elitistas, com valor alto, então a pessoa escolhe uma cidade próxima, que nem hoje tem gente morando em Mongaguá, trabalhando em Santos, morando em Mongaguá, trabalhando em Cubatão, morando em Mongaguá e trabalhando em São Paulo. Então, nós, prefeitos, né, falando sobre o tema da questão da captação de recursos, a única forma, como bem frisou o Paulo Alexandre, Mongaguá é a mesma coisa. O nosso custeio é muito alto. A máquina pública faz com que o nosso orçamento sobe muito pouco para o investimento. Então, nós temos de 7% a 8% de investimento. A cidade de Mongaguá, nos últimos 3 anos, houve um crescimento econômico, uma geração de emprego e renda muito grande, em função do quê? De projetos importantes que foram impactantes para a cidade, em função do quê? Da captação de recursos, ou do governo do estado ou do governo federal. O governo do estado foi um grande parceiro da cidade de Mongaguá, da reativação de uma plataforma de pesca, da construção de um centro poliesportivo, da construção de um clube da melhor idade, onde nós tivemos toda uma conjuntura, onde a nossa economia é básica na questão do turismo, dando um outro cenário, né, um aporte maior nas várias modalidades de turismo para a cidade de Mongaguá. O turismo de negócios, o turismo esportivo, o turismo do idoso. Então, quando o Mourão fala da questão do crescimento, quando o Mourão fala que houve realmente, por parte do Condesb, um grande processo de uma conjuntura diferente, para que nós, prefeitos, tivéssemos hoje uma maturidade de discutir realmente a fundo a questão no desenvolvimento metropolitano estratégico para as cidades. Hoje não tem como eu só falar da cidade de Mongaguá num plano de governo empreendedor, num plano de governo que traz uma qualidade de vida diferente, se nós não falarmos no cenário metropolitano. Mas eu falo que a nossa região hoje, até um pouco tempo atrás, se passava no eixo São Paulo-Campinas. Hoje o cenário econômico da nossa região é diferente. Eu vejo uma geração de emprego, eu vejo até por questões geográficas, eu sei que nós temos uma dificuldade muito grande com a legislação ambiental que nos deixa muito engessado. A cidade de Mongaguá, depois que houve um decreto presidencial que nos dificultou, eu tenho uma área indígena muito grande, onde acaba conflitando a nossa área de expansão urbana com uma área de conflito, área de preservação permanente, mas eu ainda sou muito otimista com relação ao crescimento da Baixada Santista. O Paulo Alexandre tem uma colocação. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E com relação a esse tema, tem algumas ações importantes que valem ser destacadas por parte do governo. Nós assinamos um convênio do governo do estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a AGEM, para a elaboração de um plano de desenvolvimento econômico da região metropolitana da Baixada. Esse plano foi feita uma licitação, contratada uma empresa, essa empresa já está executando esse plano metropolitano de desenvolvimento econômico, que é uma ação muito importante. A segunda ação a ser destacada é o Parque Tecnológico da região metropolitana da Baixada Santista, que é um equipamento extremamente importante para a atração de empresas com base tecnológica. Nós assinamos um convênio também com a Prefeitura de Santos, no valor de R$10 milhões para a construção da sede do Parque Tecnológico, que envolve todas as universidades da Baixada Santista, inclusive a Unisanta, faz parte da fundação que compõe o Parque Tecnológico. Será um equipamento importante. Quando a gente fala Parque Tecnológico de Santos, não é de Santos, é de toda a região. E outro aspecto importante, quando eu estive na frente da Secretaria, nós tínhamos um órgão fundamental que era a Invest São Paulo. A Invest São Paulo é uma agência responsável por fazer a captação de investimentos para o nosso estado. Hoje existe uma grande concorrência para a viabilização de investimentos. Trouxemos investimentos importantes para o estado de São Paulo, a Hyundai, que está instalada em Piracicaba, a Toyota, que está instalada em Sorocaba. Nós temos grandes empreendimentos aqui na região que contam com a parceria do governo do estado e, lógico, o suporte das prefeituras. Poderia destacar aqui na área portuária, por exemplo, nós vamos ter a BTP entrando em operação, né, um grande terminal portuário. Vamos ter a Embraport entrando em operação no próximo ano. Temos grandes empreendimentos. A Vale, por exemplo, está se instalando
na região com um novo empreendimento, um novo terminal que vai promover uma integração de modais. Hoje, os olhos dos grandes empreendedores, sem dúvida alguma, estão voltados para a região. Nós temos áreas para expansão, a área continental de Santos, por exemplo, são 231 km², evidentemente que grande parte tem limitação por restrições ambientais, mas se nós considerarmos, por exemplo, que 80% da área continental tem restrição ambiental, ainda sobra 20%, que é o equivalente a uma nova cidade de Santos, porque nós temos aqui 39 km² na ilha. Ou seja, existe possibilidade de expansão, inclusive com as cidades da região, para que nós tenhamos, de fato, os benefícios da atividade portuária, os benefícios do pré-sal, para a população que vive aqui. O nosso grande desafio qual é? A região vai crescer. Isso é inevitável com os empreendimentos que estão sendo instalados. Fundamental é que o cidadão que vive na Baixada possa crescer junto com a região, tenha a oportunidade de melhorar a sua vida. E para isso, a nossa tarefa, o nosso trabalho é muito grande, contando com a parceria do Governo do Estado e também do Governo Federal. Eu vou fazer a minha última pergunta e depois vou pedir aqui para os nossos convidados também que façam uma última rodada de perguntas, que é o seguinte, em todas as respostas que vocês deram, que os senhores deram aqui, um tema é recorrente, mobilidade urbana. Então eu gostaria de retomar esse tema, insistir no tema mobilidade urbana, até porque também é um tema metropolitano. Tudo do pouco que vocês falaram passa pela mobilidade urbana, o desenvolvimento passa pela mobilidade urbana, né? Tudo passa pela mobilidade. O que efetivamente pode ser feito para que se melhore a mobilidade urbana? Porque o que eu mais ouço na rua hoje é Santos vai parar, a Baixada Santista vai parar. E me parece que o único projeto que existe hoje em relação à mobilidade urbana é o VLT. E eu me questiono se o VLT é realmente uma solução para a cidade. Porque o VLT vai cortar a cidade de uma forma transversal, quer dizer, não vai piorar ainda mais o trânsito, porque todos os cruzamentos vão voltar a ter trem, né, como era cortado antes pelos trens, agora vai ser cortado pelo VLT. Será que essa é realmente a solução? E quais são as outras propostas para que melhoremos efetivamente a mobilidade urbana da região da Baixada? Eu sei que Praia Grande faz hoje, por exemplo, os viadutos lá na entrada, mas passa pela necessidade de São Vicente também construa lá os seus viadutos. Então, prefeito Mourão, por favor, começando com o senhor. No início da minha fala, lá, primeira pergunta, eu falei da mobilidade urbana, porque como a gente, todo serviço, se nós somos uma região metropolitana, isso pressupõe que há conflito de problemas que precisam ser solucionados em conjunto. Todo serviço de saúde no mundo todo é hierarquizado, não vai ser diferente no Brasil, e obviamente que a gente tem a alta complexidade que acaba vindo para os hospitais de ponta da região, alguns até são referenciados para São Paulo. A presença a partir de Santos que nasceu a Baixada Santista, automaticamente você tem as grandes universidades presentes aqui em Santos, os outros serviços públicos, federais, estaduais, que acabam sendo referenciados para essa zona central. Então, na questão do transporte, quando a gente fala de mobilidade urbana, vamos falar de sistema viário, vamos falar de transporte coletivo de massa. No transporte coletivo de massa, especificamente, que é a discussão do VLT, eu tenho assim, eu acho que ele é importante, a gente precisa ter a implantação dele, mas eu fico com a sua indagação. Qual é o impacto que ele vai ter? Por quê? Nós temos Santos com 415 mil habitantes, 430 mil habitantes, mas a população da Baixada é 1.600.000. E se você olhar o estudo de origem e destino, mandam para Cubatão em torno de 35 mil pessoas por dia para entrar em Cubatão. Então, Cubatão é que recebe muita gente diariamente no origem e destino de trabalhadores que vão para o polo industrial de Cubatão. Tá? Essa mobilização das pessoas na Baixada é normal. Diariamente, se você ficar na Ayrton Senna, você vê aquele volume de carros chegando à Praia Grande. E agora, na vinda, eu vim para cá, levei 1 hora para chegar aqui para percorrer 15 quilômetros. A Presidente Wilson em São Vicente. Então, o que a gente precisa? Primeiro, fazer uma grande ligação de estrada entre nós. Então, a Praia Grande está fazendo a sua parte na Ayrton Senna. Eu acho que a linha amarela se serve a isso. Se você tivesse hoje passagens inferiores ao longo da linha amarela para descarregar dentro do Itararé, ou até passar pela lateral do Itararé, descarregar dentro da glicério já direto. Eu vejo que o problema do VLT vai ser na questão do transbordo, porque ele vai ter um transbordo na cidade de Mongaguá, que vai ter que passar por uma linha intermunicipal, ou um transbordo dentro de Praia Grande, que vai descer no sistema imigrantes, entrar no sistema do VLT e descer, porque toda a Baixada se dirige a Santos. Então tem que descer canal 1, canal 2,
Conselheiro, Ana Costa, Ponta da Praia, Cubatão. Cada um desses você vai ter que ter o ônibus descendo praia, centro, praia, centro. Então, essa discussão, ela vai ser necessária, porque nós, da região sul, que são 550 mil habitantes, dependemos do sistema intermunicipal. Tá? Então, até que a minha determinação no primeiro ato de governo, um dos primeiros para a Secretaria de Transporte, é fazer um estudo de ordem novo na cidade. Nós tivemos 40 mil habitantes. Eu quero saber onde elas foram, elas mudaram, para onde elas vão. Quer dizer, onde estão e para onde vão todos os seus dias. Para quê? Para eu redimensionar a minha linha interna e ter uma informação para onde elas estão indo regionalmente. Para mim conversar com a MTU, para discutir como é o impacto do VLT dentro da minha cidade. A integração é fundamental. Fundamental. Mongaguá, Itaim, Peruíbe vão ter que fazer o OD nos primeiros meses. Porque não adianta também fazer uma crítica, olha, não vai funcionar o VLT. Isso aí também ficaria leviano. É saber o que cada cidade manda para o centro, né, em que horário, como é que funciona, se operacionaliza isso, para em cima disso conversar com o prefeito de Santos, que tem os seus impactos. Eu conheço, eu reconheço o interesse de Santos. Está aqui do lado. Santos sofre esse impacto regional e tem que superar essa questão do excesso de carros que tem. Tem um carro, 1,5 pessoas por um carro, que é um volume muito grande, e automaticamente tem que achar alternativas para tirar esses veículos de circulação. Nosso tempo está muito já apertado, por favor, Paulo Alexandre. Então, olha, a questão da mobilidade é um grande desafio, um desafio regional. Santos tem hoje mais de 285 mil veículos emplacados na cidade, é uma das maiores médias de veículo por habitante do Brasil. E nós temos aqui alguns dados interessantes que mostram que, por exemplo, nós temos quase que 1/4 da população da Baixada Santista e Santos concentra mais de 50% dos empregos gerados. Então isso significa dizer que além dos veículos emplacados em Santos, nós temos uma circulação da população de toda a região da Baixada Santista na cidade, dentro dos 39 km² que nós temos aqui da área insular. Qual o caminho para melhorar a questão da mobilidade? Sem dúvida alguma é retirar os veículos na rua, circulação. Para isso, nós precisamos ter um transporte coletivo, um transporte de massa de qualidade. E hoje, o fato é que os ônibus que nós temos não oferecem a qualidade necessária ao cidadão. Com isso, o cidadão não deixa o carro em casa para utilizar os ônibus. O VLT é um outro paradigma de transporte público, um transporte limpo, né, não poluente, rápido, com hora marcada, o cidadão vai embarcar e vai saber exatamente o minuto que ele vai desembarcar no seu destino. É um transporte muito mais seguro e é importante fazer uma ressalva aqui. Lógico que todo projeto dessa dimensão, fase inicial do VLT, vai contemplar o município de São Vicente e Santos, porque são os dois municípios da Baixada que registram o maior número de deslocamentos diários. São 120 mil viagens todos os dias entre esses dois municípios, então por isso o governo do estado fez a opção dessa primeira etapa, a contemplação de São Vicente. É um investimento de 850 milhões de reais e que requer ajustes, aperfeiçoamento, mas a gente tem que ter uma objetividade na esfera pública. Já existe uma grande burocracia. Esse é um projeto que já sendo discutido há mais de década. E acho que não cabe mais discussão quanto à necessidade de se executar. Ele tem que ser feito. Tem que ser ajustado, aperfeiçoado? Sim. Mas não podemos, acho que, discutir se, olha, é o VLT ou é outro tipo de modal, é retroceder nessa discussão que já vem se arrastando há muito tempo. Agora chegou a hora de executar. O governo do estado tem protocolo assinado com as prefeituras aqui de Santos e de São Vicente, esse tema já foi estudado, foi feita pesquisa de origem e destino nos municípios para avaliar realmente o local, o ponto de partida, o destino dos cidadãos. Nós precisamos oferecer todo o apoio para que o VLT possa ser implantado e, logicamente, na fase seguinte, com a expansão nos municípios, avaliar a pertinência, o traçado em cada uma das cidades. Até porque o VLT hoje está numa fase que eu diria irreversível nessa primeira etapa. O governo já publicou a licitação da obra, né? São 3 fases. A licitação da obra física em si, que está numa fase final, já da escolha da empresa. Isso deve acontecer até o final do ano. A empresa já deve iniciar as obras do VLT. O governo já está contratando a empresa responsável pela produção dos vagões, porque os vagões levam aí por volta de 24 meses para serem fabricados, que é o tempo que leva a obra. Quando a obra estiver pronta, os vagões... São quantos vagões em cada? 22. 22? São 22. Nesse primeiro momento, nesse primeiro trecho, e a empresa já está sendo mais 40, 50 dias, a empresa já tem o contrato assinado, para que o quê? Quando a obra estiver pronta, os vagões sejam de fato entregues, para ter essa compatibilidade. E uma terceira licitação do VLT é a sincronização semafórica. Todo semáforo do trecho
todos os semáforos desse primeiro trecho do VLT, que vai da Ponte dos Barreiros até o Valongo, serão trocados, sincronizados, para que a gente possa ter semáforos inteligentes dentro desse percurso. E, logicamente, avançar com relação ao traçado, para que a gente possa ter um transporte público de melhor qualidade. Acho que esse é um grande desafio, uma necessidade da região. Deixa o prefeito de Mongaguá falar também, nós voltamos para o Mourão e depois vamos ter que encerrar. Olha, uma questão pontual, que é importante nós frisarmos, a elaboração junto ao Condesb, com a GEM e até com o auxílio da Emplasa, de um plano metropolitano de desenvolvimento viário. Porque cada cidade tem a sua característica. São Vicente praticamente opera com o transporte alternativo. Mongaguá tem tanto a questão da concessionária da empresa de ônibus, também como transporte alternativo. A cidade de Itanhaém não quer um modal de VLT, não quer. Não quer. O Forcel acha que o trajeto prejudica muito a cidade. Ele é mais favorável no VLP, veículo sobre pneus. Então, se essa discussão, se cada um der o seu objetivo em relação ao que é mais benéfico, nós vamos ficar aqui debatendo horas e horas. Eu acho que o mais certo é nós nos debruçarmos com um estudo eminentemente técnico da questão viária metropolitana, procurando ter toda uma conjuntura de uma realidade específica dentro de cada cidade, para que a gente possa se moldar na questão do transbordo, como falou o Mourão. Não adianta nada. Para a cidade de Mongaguá. Para a cidade de Mongaguá eu prefiro o VLT, porque não existe nenhuma uma intervenção tão grande dentro da malha viária da cidade, porque praticamente o nosso VLT passa paralelamente à rodovia. Ladeando a rodovia. Né? Então, eu acho que a discussão básica é justamente isso. É um plano metropolitano de desenvolvimento viário, elaborado por técnicos, para que a gente possa, nós, gestores públicos, dar a nossa opinião daquilo que vai ser muito benéfico para a região. Aliás, é um grande erro, e eu sei dessa, né? Eu ia falar na hora que é desenvolvimento econômico, essa história de desativar uma linha férrea, que tem 70 que vai até o Vale do Ribeira, ela atravanca a economia regional, porque nunca vai expandir a atividade retoportuária, por polo siderúrgico e econômico de Cubatão, para empresas para aquela região, se você não tiver infraestrutura, e não é rodoviária, tem que ser ferroviária. A ligação daquela via férrea com o Porto Santos é fundamental. Então, desativar aquilo é tiro no pé e acabar com a economia da região sul. Isso está claro para mim. Então, não dá para você falar nisso. E quando eu falo, que eu falei para o prefeito Paulo, da minha preocupação não é querer mudar a discussão da matriz, ela tem que ser a mais limpa possível, até por uma questão ambiental, né, e da agilidade. Eu quero dizer o seguinte, me preocupa que a gente precisa saber como vai se operacionalizar, isso não foi dado, eu perguntei diversas vezes, como é que se operacionaliza o transbordo dentro da cidade. Nós mandamos 1.600.000 passageiros mês para Santos. Não é 5.000 pessoas, é 1.600.000 e mais 400 a 500.000 das outras 4 cidades. Então nós estamos falando de 2 milhões de passageiros mês, que a gente precisa saber o que vai acontecer com eles. É só essa discussão. Sabe por quê? Porque durante a minha campanha, as pessoas falavam assim, mas prefeito, para melhorar o transporte, você ia ver qual é o seu problema. É a linha 905 vai para Santos. Peraí. Aí eu falei assim, se não é autonomia minha de MTU, eu vou fazer um estudo de OD para ver o que está acontecendo com a linha 905. Então a realidade é que na hora vai cair no colo dos 9 prefeitos. Então eu não quero mudar a matriz. Vamos trabalhar junto para melhorar. Nós queremos melhorar. Isso aí está mais ou menos. Eu quero agradecer. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, Chalub. Eu quero pedir desculpas para o Chagas. É que dá a impressão que eu sou crítico. Não, claro que não. Eu sou cauteloso. O participando do debate, agora está querendo. Eu quero agradecer em nome da Universidade de Santa Cecília e também do Sistema Santa Cecília de Comunicação, o prefeito eleito de Praia Grande, Alberto Mourão. Muito obrigado pela presença conosco. O prefeito eleito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Muito obrigado. Ao prefeito eleito de Mongaguá, Paulo Viazovski. Obrigado. Muito obrigado. Desejar aos senhores uma boa administração nos próximos 4 anos. E obrigado mais uma vez por participar conosco deste programa. Quero também agradecer aos milhares de e-mails que recebemos parabenizando a cobertura de ontem. Tenham uma excelente noite, continuem com a nossa programação. Muito obrigado a você, telespectador da Santa Cecília TV. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau.